Glória a Deus. 1 Crônicas capítulo 13, nós vamos ler nessa noite, meditar. Deus quer falar ao seu coração, por isso convido você a abrir completamente seu coração para aquilo que Deus quer falar. Nessa noite nós vamos meditar sobre o tema fome de Deus versus religiosidade. Fome de Deus versus religiosidade. 1 Coríntios capítulo 13, eu passo a ler a partir do verso de número 1, diz assim a palavra: Consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100 e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, e se vem isso do Senhor, o nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Ramate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. Então Davi com todo Israel subiu a Baalá, isto é, a Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus, com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúde, com tamboris, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para a segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia, e disse: Como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim, ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor por essa preciosa palavra. Como eu disse, nós queremos meditar nessa noite a respeito desse tema. O tema é fome de Deus versus religiosidade. E você já parou para pensar qual que é o motivo pelo qual você tem fome? Talvez você esteja até com fome nesse momento, né? Quando essas imagens anteriores aí mostraram alguns pastéis, algumas pessoas já tiveram algumas reações dignas de quem, se não está com fome, vai ficar com fome daqui a pouco. Mas você já parou para analisar um pouquinho por que nós temos fome? E eu não estou falando da fome como uma realidade dessa catástrofe mundial que existe em alguns lugares do mundo, que faz com que homens e mulheres eles busquem comida e não acham, e em sua pobreza, em sua miséria, não conseguem então se alimentar. Eu não estou falando dessa fome, a fome que impede muitos de ter uma vida digna e que leva muitos à morte ainda nos dias de hoje, por incrível que isso possa parecer. Mas eu estou falando de uma outra fome. Essa fome que eu estou falando é essa fome que costuma dar quando se aproxima o horário das nossas refeições. Essa fome que faz barulho. Às vezes ela dá uma manifestada dentro de nós, né? Tem algumas manifestações estranhas. Alguns até tocam e falam assim: quem está aí, né? Aí é a fome se manifestando.
E essa fome faz barulho, ela faz com que o estômago, em função daquilo que ele está querendo receber, ele se manifesta. E se manifesta de modo assim bem claro. Essa fome que eu estou falando. E o impressionante quando nós pensamos a respeito dessa fome, é saber que quem criou essa fome em nós foi o próprio Deus. Na verdade, quando Deus nos criou, Ele nos criou como seres vivos e Ele colocou dentro de cada um de nós um mecanismo de defesa. E esse mecanismo de defesa é que é acionado e que nos faz ter fome. E através desse mecanismo de defesa é que nós garantimos então a nossa própria existência, a nossa vida. Esse mecanismo de defesa chamado fome é o que garante a nossa vida, o nosso bem-estar, é o que garante o nosso ânimo, é o que garante a nossa saúde. Se nós não tivermos esse mecanismo de defesa, a verdade é que nós não teremos tudo isso que eu falei. Não teremos bem-estar, saúde, vida, nós não teremos ânimo. E ele é totalmente acionado por meio dessa palavrinha aí de 4 letras chamada fome. Então a fome ela cumpre um papel muito importante no nosso organismo. Por quê? Talvez alguém perguntaria, né? Por que a fome nos faz bem? Por que a fome é importante? Por que eu tenho fome? Por que isso é tão importante diante daquilo que está sendo ministrado nessa noite? Basicamente por 2 razões. A fome ela garante pelo menos 2 realidades em nós. Se nós não tivermos fome, se nós não tivéssemos fome, nós não iríamos desejar a comida. Comida não seria uma realidade para nós. A comida ela só se torna algo que nós queremos em função de que tem um mecanismo em nós que nos atrai até a comida. E esse mecanismo se chama fome. Se nós não tivermos fome, nós obviamente não vamos desejar comida. Se nós não tivéssemos fome, se nós não tivermos fome, nós também não teremos prazer em comer. Afinal de contas, nós não vamos comer, nós não seremos atraídos à comida, nós não vamos comer, e nós não vamos sentir essa coisa maravilhosa que você sente, que eu sinto, que todos aqueles que estão com a saúde em dia, ou que estão vivos e têm ânimo, sabem do que eu estou falando, que é o fato de você comer uma bela e boa comida, uma gostosa comida, e isso gera um elemento interessante em nossa alma, em nossas emoções, em nossas sensações, que é o prazer. 2 palavrinhas importantes quando se fala de fome. A fome ela está associada a desejo, e a fome ela está associada a prazer. Então, de longe esse instinto que eu estou mencionando para vocês, que é o instinto da fome, ele com toda certeza ele é um poderoso instinto, se não o mais importante instinto de todos aqueles que estão no nosso físico, no nosso corpo. Existem outros instintos, como da sobrevivência, você percebe algumas realidades de perigo e você sai delas, é algo natural da raça humana e da criação de modo geral, mas esse instinto que eu estou mencionando, chamado fome, ele é poderosíssimo. E ele é poderosíssimo porque, na verdade, ele tem um paralelo com uma outra realidade. Eu quero falar dessa outra realidade. Não quero simplesmente falar de fome física. Não quero simplesmente falar de comida física. Mas é importante nós entendermos essa realidade física, para nós entendermos também essa realidade espiritual, que é a que eu quero mencionar para vocês. Mas por que ele é poderoso? Por que esse instinto chamado fome, ele é tão poderoso para todos nós? Ele é poderoso porque está provado desde a mais tenra idade que ele é o que garante a nossa sobrevivência. É o que garante a nossa existência, nosso crescimento, a nossa saúde, o nosso bem-estar. E tudo aquilo que vem a partir disso é garantido por meio de um negocinho chamado fome. É interessante, o bebezinho nasce e a primeira reação dele é um grito. E o que acontece normalmente quando o bebezinho nasce e ele dá aquele berro,
E aí o que o médico, ou um enfermeiro, uma enfermeira, alguém daquela equipe médica, o que ela vai fazer após aquele processo de limpeza necessário, o corte do cordão e alguns procedimentos necessários, o que é natural e óbvio que vai acontecer com esse bebê? Para onde ele vai ser levado? Para onde? Para a mamãe. Qual parte da mamãe? A fonte. Ele vai ser levado para a fonte. E nessa fonte vai sair o que basicamente? O leite, sim, o leite é o quê? É todo o alimento que aquele bebê necessita para que ele possa ter a sua saúde garantida. E o que acontece quando ele coloca a boca nesse peito, nesse seio, e começa a fazer a sucção, começa a sugar? O que acontece com o bebê? Ele continua berrando, chorando desesperado, ele acalma. Porque agora ele está sendo alimentado. É a garantia dele. Antes ele era alimentado de forma intrauterina e era garantido tudo por meio desse processo que acontecia dentro da mamãe. Mas agora ele está do lado de fora. E agora ele vai descobrir, no instante imediato, além do susto de nascer e perceber que ele está respirando agora por conta própria, é despertado imediatamente um negocinho chamado fome. E a gente percebe isso porque basta colocar esse bebê no peito da mamãe, que ele vai ter esse maravilhoso prazer. E me parece que esse prazer perdura para o resto de nossas vidas, não é mesmo? Pelo menos avalio a minha condição, bem nutrida. Imagino que você também possa chegar a essa conclusão, de que esse negocinho chamado fome, de fato, é algo extremamente importante. Então, os nossos amados bebês já nascem com essa fome aguçada, intensa, desesperada, bradando e clamando para que essa fome possa ser saciada. Essa é a fome física, essa é a realidade. E o que isso tem a ver com a nossa vida? O que isso tem a ver com a nossa vida espiritual? Tudo. Tem tudo a ver com a nossa vida espiritual. Absolutamente tudo a ver. Porque assim como a fome ela é importante para o corpo, a fome espiritual, a fome de Deus, ela é vital para a nossa vida espiritual. Ela é básica, necessária para a nossa realidade, para a nossa vida, para o nosso espírito. Nós precisamos dessa fome. E a pergunta é, por quê? Por que eu tenho que ter fome de Deus? Por que eu tenho que ter fome espiritual? Porque sem fome, lembra que eu falei que tem duas palavras associadas à fome? Eu disse que se nós não tivéssemos fome, nós não teríamos desejo pela comida. E se nós não tivéssemos fome, nós não teríamos prazer ao comer. Quando um crente não tem fome, ele não tem desejo em buscar a Deus. Quando um crente não tem fome, ele não tem prazer em se alimentar do pão vivo que desceu do céu, que se chama Jesus. Ele não se alimentará dessa palavra de Deus. A Bíblia fala, Jesus menciona, ele declara o seguinte: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus está garantindo que a nossa vida espiritual, ela necessita dessa palavra que provém da boca de Deus. Mas um crente, um cristão, alguém que nasceu de novo, alguém que entregou sua vida a Jesus, que não tem fome, vai viver uma realidade semelhante à física. O que acontece na realidade física, se alguém não tiver fome, ou se tiver fome, mas a sua fome não for suprida? O que acontece com o passar dos dias, meses e talvez anos? O que vai acontecer no seu físico? Ele vai adoecer, vai ficar magro, vai ficar raquítico, ele vai ficar desnutrido, ele não terá mais condição de permanecer em pé, ele vai se arrastar, ele vai ficar completamente fraco até chegar ao nível máximo, em que ele vai perder a consciência, e se não for feito algo urgente, ele vai morrer. Essa realidade física, ela também se manifesta na realidade espiritual. Se um crente não tiver fome, ou com a sua fome, ele não tiver a sua fome saciada, o que vai acontecer com ele? Ele vai viver como um raquítico espiritual. Ele vai viver como alguém desnutrido espiritualmente. Ele vai ser como alguém que é fraco,
fraco espiritualmente, facilmente ele será vencido por qualquer realidade. Ele será uma presa fácil nas mãos de qualquer inimigo. Seja a sua própria carne, seja o diabo e os seus demônios, seja o mundo, ele será facilmente pego e subjugado. Ele se tornará facilmente alguém fácil de ser molestado, abusado. Essa será a condição, essa será a realidade de alguém que vive sem fome espiritual. Então Deus, assim como Ele instalou, preste atenção nesse detalhe, assim como Deus instalou fome no nosso físico, para garantir ao final que nós tenhamos vida, bem-estar, saúde, ânimo, isso tudo, do mesmo modo, Ele instalou na sua vida e na minha vida um mecanismo que se chama fome de Deus, fome por Ele. Foi Deus quem instalou esse mecanismo em nossa vida. E esse mecanismo ele vai garantir saúde para nós. Só que infelizmente, muitas pessoas não se atentam para essa realidade. E nós vivemos num mundo de muitos entorpecentes. Nós vivemos num mundo de muitas drogas que geram baratos muito louco, muito doido, que fazem com que as pessoas já não tenham mais fome, elas são entorpecidas facilmente. Quando você acompanha alguém que é dependente químico, você vai perceber que ele passa a se alimentar cada vez menos. A droga dá uma sensação que gera nele falta de vontade de se alimentar. Claro que não é toda droga, mas algumas drogas, e principalmente aquelas mais letais, principalmente aquelas que são mais destrutivas para o seu organismo, fazem com que alguns deles passem até mesmo dias sem comer de fato uma comida. Simplesmente ali naquele ciclo de vício constante, ali sendo retroalimentado pelos entorpecentes. Ele passa ali. E com o passar das semanas e meses, o que acontece com um drogado, com um drogadito, com um adicto, com um dependente químico, o que acontece com ele? Ele passa a definhar. Uma das coisas mais fácil de perceber quando alguém se torna limpo é que o seu físico demonstra essa limpeza. O seu físico passa a demonstrar essa limpeza porque ele começa a crescer novamente, ele começa a ter vida novamente. O físico desse ex-dependente, desse ex-usuário, passa agora a voltar ao seu padrão normal, passa a ser nutrido e não mais subnutrido como era antes, no tempo da droga, no tempo dos entorpecentes escravizando essa vida. Por que eu estou fazendo esse paralelo? Porque assim como existem entorpecentes que fazem com que muita gente deixe de comer, deixe de se alimentar, existe na vida espiritual muitos entorpecentes que chamam demais a nossa atenção e se a gente deixar, eles acabam tirando de nós a fome espiritual. Quais são esses entorpecentes? Talvez precisaríamos de muito mais tempo para poder falar de todos eles, mas de forma rápida, o nosso mundo atual tem muita coisa que nos entorpece facilmente, tirando o desejo e o apetite pelas coisas de Deus. Acredito que nenhuma outra geração, em nenhum outro tempo, de nenhuma outra era, se teve tanta coisa, entre aspas, interessante para se fazer, do que garantir que a nossa fome seja suprida em Deus. Muita coisa. Como eu disse, a gente poderia ficar horas aqui falando delas. Nós vivemos na geração mais consumista de todos os tempos. Mais consumista de todos os tempos. O mundo atual, ele é todo pensado em termos de mercado, todo vivenciado em função de um produto a ser apresentado que atraia uma clientela. Nós somos tratados como consumidores compulsivos dentro dessa lógica. E tudo é pensado e trabalhado para nos fazer um escravo dessa realidade. Se deixarmos, nós gastaremos todo o nosso tempo e toda a nossa energia com qualquer outra coisa, menos com aquilo que de fato importa, que é ter a nossa fome suprida em Deus. O nosso mundo atual, ele é consumista, ele é materialista. O nosso mundo não valoriza, não se atrai por coisas que não são materiais. Nós vivemos muito tempo em função de garantir qualidade naquilo que nos é tangível, tocável, algo que pode ser pego. E quando a gente fala de vida espiritual,
de fome de Deus, de intimidade com Deus, de relacionamento com Deus, nós estamos falando em realidades que não podem ser pegas, não podem ser tomadas com a mão, mas são mais reais que o ar que nós respiramos. Mas, como nós vivemos num mundo entorpecido, nós passamos a olhar e valorizar só aquilo que de fato é material, e não aquilo que de fato é espiritual, e que é a base da nossa vida. O nosso mundo atual, ele é um mundo que supervaloriza o nosso ego. Nosso mundo não está preocupado com mais nada, a não ser que o nosso ego seja tratado, paparicado, massageado, supervalorizado. O ego nunca teve em tanta evidência. O ser humano coloca os desejos do seu ego como a coisa mais importante para se ter e se viver nessa geração. Nunca em nenhum outro tempo as pessoas tiveram tantos direitos e direitos e direitos. Nós temos livros e mais livros, enciclopédias, nós temos artigos e temos um banco de dados inteiro, lotado de direitos que nós julgamos ter, em função de atender os desejos do nosso ego. Nosso ego é o que mais vale. Nós desejamos até mesmo lutar, se necessário for, para proteger e valorizar o nosso eu, o nosso ego. É o que mais importa. E quando nós falamos de fome de Deus, nós estamos nos conectando não a nós mesmos, mas nós estamos nos conectando ao Senhor. E isso não é valorizado pela nossa geração, que é egoísta, que é egocentrada, é uma centralidade no ego. Portanto, essa condição do nosso tempo faz com que muitas pessoas não saciem a sua fome de Deus. E o mais triste é que muitas pessoas da nossa geração, elas entendem o seguinte: elas entendem que essa demonstração de fome exagerada é coisa de criança. Porque, como eu disse, o bebê, quando ele nasce, você vai perceber que o nenê e o bebê não está nem aí para nada e nem ninguém. Não só quando nasce. A gente tem alguns bebezinhos aqui na igreja, e logo teremos mais, e depois mais, e depois mais, e até a volta de Cristo muito mais. Aleluia. Talvez esteja na água a questão. Essa água talvez esteja com alguma variação aí que está fazendo com que os nossos amados homens estão mais potentes e as mulheres estão mais férteis. E estamos crescendo, aleluia. Não é mesmo, Pamela? É isso aí, glória a Deus. Tem gente que já não tem filho faz tempo, está voltando até, aleluia, glória a Deus. Então a coisa está funcionando, que é uma maravilha. E, como eu disse, aqueles que já estão entre nós, os nossos bebezinhos atuais, como aqueles que estão por vir, você sabe, você tenta, você busca educar, você busca explicar, mas a verdade é que quando o bebê, a criancinha está com fome, o que ela faz? Ela berra, grita, chora. Alguns até ficam chateados com as crianças, falam: você está chato, para. Mas a verdade ele está querendo dizer o quê? Ele está dizendo assim: eu estou com fome. É um grito que ele tem. E não importa, você pode estar diante da rainha da Inglaterra, você pode estar diante de uma audiência com o grande juiz do Supremo Tribunal Federal. Se tiver um bebezinho próximo, ele tiver com fome, o que ele faz? Ele fala: Vossa Excelência, por favor, eu vou manifestar minha fome? Não. Ele simplesmente berra, porque é típico de uma criança. A criança não está preocupada com a sua dignidade em si, com a sua reputação, com aquilo que os outros vão pensar. Ele está preocupado em atender a sua fome. Essa é uma característica de criança. Jesus falou que a gente tem que ser como criança. Mas a nossa lógica evangélica, a nossa realidade cultural de igreja, faz com que a gente entenda algo diferente. E a gente passa a ter uma maneira estranha de lidar. E qual que é a maneira estranha? E por isso que eu disse que a coisa mais triste que pode acontecer é que nós passamos a entender que nós já não temos a mesma fome, ou não demonstramos a mesma fome, porque nós somos muito maduros. Então tem crentes que se acham muito maduros e valorizam a sua maturidade pelo fato de não serem mais como essas crianças aí, que ficam berrando sem parar, porque estão com fome. Quando na verdade eles perderam justamente aquilo que é a garantia de que a sua vida espiritual esteja intensa. Então, esse detalhe da nossa geração evangélica compromete, complica em demasia, porque faz com que pessoas já não se quebrantem mais em nome da sua reputação de maduros. Tem
crentes que já não se quebrantam mais, já não choram mais, já não clamam mais, porque olham para o lado antes de clamar, orar, buscar e desesperadamente querer aquilo que Deus pode dar. Eles estão mais preocupados com aquilo que os outros estão pensando do que propriamente com aquele que é a fonte da sua fome ser saciada. Então, quando Deus fala para a gente a respeito de um clamor, quando Deus fala conosco através de uma busca, os maduros entre aspas, obviamente, eles costumam pensar que essa busca e esse clamor não precisa ser assim tão exagerado, não precisa ser assim tão espalhafatoso, não precisa ser assim tão espontâneo. Ele precisa ser controlado, ele precisa ser limitado, ele precisa ser assim cheio de muros de proteção que impeçam as pessoas de perceber que eu estou desesperado, que eu estou faminto, que eu estou desejoso de Deus. Pois bem, se você é uma pessoa assim, dessas que eu acabei de falar, gente que se entende muito madura, porque você é um líder de célula, você é um anfitrião, você tem 200 anos de igreja, você já tem 300 anos de orando pelos outros, você tem 400 anos que conhece as pessoas e Deus, você tem 500 anos de conhecimento bíblico, e talvez você ache muito bom essa maneira tão sóbria com que você se porta e se relaciona para com Deus. Eu quero dizer que você precisa de uma atenção assim, urgente sobre a sua história. Você precisa rapidamente dar uma baixa na UTI espiritual, porque você está com risco de uma iminente morte. Por quê, pastor? Como assim? Eu estou tão bem. Eu estou de boa na lagoa. Sussi no Mussi. Eu estou 10. Eu estou legal. Que história é essa de que eu estou mal, que preciso aí baixar a UTI, dar a entrada na UTI? Que história é essa? Bom, a primeira coisa que nós deixamos de sentir quando a gente fica doente é o quê? A gente para de sentir o quê? Fome. A gente perde o quê? O apetite. Quando a gente está doente, a gente perde o apetite. Quando a gente está doente, a gente perde a fome. E isso é um sinal que os médicos e aqueles que estão ligados ao corpo de cuidado das pessoas, eles sabem, eles agora, independente das manifestações e sentimentos e desejos que esse paciente tenha, eles vão colocar para dentro desse organismo alimento. Talvez através de uma maneira assim, bem radical, bem invasiva. Talvez não seja pela boquinha. Talvez vai ter que mandar para dentro e fazer com que esse alimento chegue e seja distribuído para esse organismo, e esse organismo volte a ter vida, porque a fome se perdeu. Por quê? Porque está doente. Porque está doente. E essa é a doença mais terrível, porque essa vai matando devagar. Quando a gente fala de alguma coisa que pode quebrar nossa intimidade com Deus, logo a nossa mente pensa no pecado. E nossa ideia de pecado é coisa grave. A gente olha pra gente muitas vezes e pensa assim: eu não estou com nada grave, então eu estou bem. E na verdade eu posso não estar com nada grave, mas se eu estiver com falta de fome e não comer, eu vou morrer. Tanto quanto alguém que está com a doença terminal. Eu estou na mesma pegada, eu estou indo para o mesmo caminho. Então, a diferença de alguém que está vivendo dentro do conhecimento do Senhor, alguém que já conheceu Jesus e está vivendo no pecado, e alguém que vem à igreja, alguém que está aí, dentro do contexto da fé, que congrega, mas já não tem fome, a diferença é mínima. Talvez não tenha nenhuma diferença. Porque ambos estão num caminho de morte e precisam urgentemente da misericórdia do Senhor para mudar essa realidade. Então, Deus te trouxe até esse lugar para que você pudesse ouvir uma mensagem de esperança. Deus tem uma boa nova, uma boa notícia para você. Deus tem vida, Deus tem saúde, Deus tem algo para poder manifestar sobre você. E por isso que Ele te traz aqui, porque Ele quer restaurar a sua saúde, Ele quer saciar a sua fome. Para isso Ele te convida
E Ele te coloca nesse lugar para que você possa comer, para que você possa se alimentar, para que você possa receber. Talvez exista alguém em nosso meio que já não consegue comer de modo natural. Está tão enfermo que precisa ser jogado de forma bem invasiva para dentro. E a minha felicidade, a minha alegria é saber que o Espírito Santo faz isso na vida de pessoas. Mesmo que eu não consiga fazer de modo natural, o Espírito Santo ele consegue ir direto nos lugares aonde você precisa receber os nutrientes e a vida para que você possa voltar a ter saúde. E pessoas famintas, elas não pensam em outra coisa. Pessoas famintas, elas não têm outro objeto na sua mente que não seja saciar sua fome. E é importante nós entendermos isso, para entendermos até a nossa própria realidade. Porque, como eu disse, essa falta de fome é um sinal de enfermidade, mas se você está com fome de Deus, esse é um ótimo sinal. E eu quero mencionar e fazer esse paralelo, que quem está com fome, a pessoa pode estar trabalhando, a pessoa pode estar se relacionando, a pessoa pode estar estudando, mas ela tem uma prioridade na sua vida. E no menor espaço de tempo, ela vai procurar saciar a sua fome, porque a fome é a prioridade do seu organismo, é mais importante que qualquer outra coisa, ela precisa saciar a sua fome. Pessoas famintas, elas não têm tempo de fazer outra coisa. Pessoas famintas não têm tempo de fazer outra coisa. Se você colocar para uma pessoa faminta, absolutamente faminta, desejosa ao extremo de comida, se você colocar comida de um lado e algum pecado, por mais prazeroso que seja do outro, ela vai correndo na direção da comida. Ela não vai ter tempo para pecar. Ela não vai ter apetite e desejo para pecar, porque ela tem fome. O que ela quer é comida. Você pode colocar a comida e pode colocar qualquer outra coisa. Ela sabe que o que ela de fato precisa, o seu organismo está intensamente desejoso de comida. Estou dizendo isso para que nós possamos entender que pessoas famintas por Deus, elas vivem uma outra realidade. Elas já não vivem em escravidão do pecado, porque elas não têm nem mais tempo e nem vontade para pecar tanto. Elas já não vivem em função dos seus vícios, porque elas têm uma fome que é maior do que os vícios. Elas têm uma fome de Deus que é maior que os seus pecados. Isso é importante nós entendermos, porque isso é um caminho de salvação. E por mais que o percentual de recuperação dos adictos seja baixo, está comprovado que o adicto, ou seja, um dependente químico, ele precisa de algo que seja mais forte do que a sua dependência. E é por isso que as igrejas no mundo inteiro são os principais agentes de transformação na vida de dependentes químicos. Os governos do mundo inteiro se abaixam e se inclinam reconhecendo o valor e a importância da igreja. E por isso que temas como, até mesmo alguns temas em função de imposto sobre a igreja ou não, são considerados ainda até hoje, porque na verdade a igreja cumpre um papel que o governo não consegue, de restauração e de dar esperança e nova vida para milhões de dependentes químicos que existem não apenas no nosso Brasil, mas em tantas outras nações. E a igreja tem um papel fundamental. E o que a igreja tem para apresentar para esses dependentes? Tem a apresentar para eles Jesus. E graças a Deus, Jesus é maior que o crack. E Jesus é maior que a maconha. E Jesus é maior que a cocaína. E Jesus é maior que o cigarro. E Jesus é maior que o álcool. E Jesus é maior que jogos. E Jesus é maior que qualquer escravidão que possa existir no coração do homem. E quando esse dependente troca a sua dependência dos entorpecentes das drogas por Jesus, quando ele deixa de ser escravo das drogas e passa a ser um servo, traduza servo como escravo, um escravo de Jesus, ele encontra a sua liberdade. Porque o pecado dessas drogas, eles acabam redundando em morte, destruição, em coisas absolutamente ruins. Mas Jesus não tem nada ruim a nos dar. Ele tem vida e vida em abundância. O ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus, ele tem a nos dar vida e vida em abundância. Então, quando a pessoa troca a sua dependência para depender de Jesus, ela encontra a libertação que ela tanto esperava.
E a mesma realidade que nós poderíamos falar para uma geração de dependentes químicos, a gente pode falar para uma geração de dependentes de qualquer outra coisa, porque eu disse que na nossa geração só mudam os entorpecentes, mas está todo mundo, de modo geral, entorpecido por alguma coisa. Está muita gente adicta aí, tem muita gente escrava aí, não apenas de crack, cocaína, qualquer outra coisa desse tipo. Enquanto nós não entendermos essa realidade, a gente vai viver em função de uma religiosidade. Enquanto nós não entendermos isso, nós vamos viver uma religiosidade. Portanto, é importante que nós entendamos que a fome é o que nos motiva, a fome é o que nos torna proativo. Nós vamos em função de alimentar-nos, em função de fome. E pessoas famintas buscam saciar sua fome com toda a intensidade que lhe é possível. Alguns versículos bíblicos, por exemplo, Provérbios 16, 26 diz assim: a fome do trabalhador os faz trabalhar. A fome do trabalhador os faz trabalhar. Porque quem não trabalha não come. Então a fome do trabalhador os faz trabalhar. Porque a sua boca a isso o incita. Interessante, né? O Senhor fala através do profeta Jeremias, em Jeremias 29, 13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele está dizendo que a nossa busca vai determinar que nós vamos de fato achá-lo. Deus, Ele deseja que você e eu o busquemos de todo o nosso coração. É o modo como Deus deseja ser adorado, é o modo como Deus deseja ser encontrado. Porque Ele sabe que Ele tem toda a saúde que nossa vida precisa. E por isso que Ele colocou em nossa vida esse mecanismo chamado fome. E ele precisa ser ativado, ele precisa acontecer. Caso contrário, se a fome espiritual não tiver na nossa vida, o que nós teremos vai ser uma busca religiosa. A busca religiosa faz a gente ouvir uma palavra e nada fazer com ela. A busca religiosa faz a gente vir ao culto e preferir conversar na hora da pregação e não ouvir o que está sendo pregado. A busca religiosa nos faz fazer cara de interessado, mas ao final não praticar absolutamente nada daquilo que está sendo ministrado. Essa é a busca religiosa. A busca religiosa é tudo que Deus não quer, mas ela substitui como entorpecente que nos faz sentir bem, mesmo que a nossa vida esteja um caos, como falta de fome que nós temos. Porque nós nos contentamos simplesmente vir a um culto e fazer o cumprimento da tabela daquilo que nós achamos que basta para a nossa vida. Isso é busca religiosa. Isso é um entorpecente que nós criamos, chamado religiosidade. E que definha a vida de uma pessoa com o passar do tempo. Torna ela raquítica. Faz com que ela tenha uma vida pífia, fraca, limitada. A vida dela passa a ser uma droga, literalmente. Ela precisa quebrar esse ciclo de religiosidade. E ela só vai quebrar na medida que ela perceber que tudo que ela tem vivido, na verdade, é uma religiosidade, não um relacionamento de fato, de verdade. E algumas realidades em relação a isso fazem com que as pessoas tenham uma busca apenas casual. E uma busca casual também não vai ser parâmetro da fome de Deus. A fome de Deus é semelhante à fome física. Todo dia você tem fome. Amanhã você vai ter fome, depois de amanhã você vai ter fome, na terça vai ter fome, na quarta, na quinta e na sexta. Enquanto você estiver vivo, você vai ter fome. Essa é a realidade de quem está vivo. Mas quem está morto já não tem mais fome. E essa realidade, ela precisa acontecer em nós, diariamente. Senão a nossa vida de relacionamento com Deus vai ser casual, vai ser a cada domingo. Vai ser a cada mês, vai ser a cada conferência. Vai ser a cada ano bissexto. Vai ser quando o cometa Halley passar. Vai ser quando alguma coisa extraordinária acontecer. E a gente vai estar sempre na expectativa de algo super interessante que então possa ativar a nossa fome e nos fazer comer. Mas quem come a cada ano, a cada 2 anos, a cada 3 anos, vai ter uma vida extremamente raquítica, extremamente fraca, extremamente frágil. E nós precisamos quebrar essa realidade. E nós quebramos essa realidade resgatando e restaurando a fome de Deus. A fome de Deus, ela não é uma busca normal. Ela é uma busca desesperada.
A fome de Deus faz a gente gritar, a gente clamar. A semelhança de uma criança que grita porque está com fome. Conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai programando a nossa mente a comer em horários determinados. Mas é interessante. Eu não sei se você já quebrou essa lógica por alguma coisa que aconteceu e fez com que você não comesse naquele horário determinado. E aí chegou o segundo horário determinado, também não aconteceu de você comer. O que vai acontecendo com você? Chega uma hora que você fica igual a criança. E se depender, você se atira no chão, senta, chora, berra, grita, pelo simples fato que você está com fome. Fome. É reativado o processo infantil em nossa vida por uma coisa que nos é básica, elementar, fundamental, que é a fome. É a fome. E a gente precisa valorizar esse negócio. A fome de Deus, ela nos leva a ter um desespero pelas coisas de Jesus. À semelhança de um bebê. E eu quero falar tudo isso em função daquele texto que nós lemos. Porque ele nos ajuda a entender esse texto tão conhecido por todos nós, que é o texto que narra a história de Davi tentando atrair a Arca da Aliança, de tomar a Arca da Aliança e colocá-la no lugar de honra em Jerusalém para governar Israel. Essa história nos faz entender algumas coisas interessantes, porque existe um versículo bíblico na palavra de Deus que eu acho muito interessante. Ele está lá em Atos capítulo 15, 16, eu leio para você, diz assim, ó: cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Essa é uma promessa de Deus que está para se cumprir. É interessante aqui, essa promessa ainda não se cumpriu. Ela está por se cumprir. E a promessa de Deus é que Ele vai restaurar o quê? Ele vai restaurar o tabernáculo de Davi. Uau! Deus, Ele fala que Ele vai restaurar o tabernáculo de Davi. Isso é muito interessante. Porque a pergunta que te faz é por que Deus é tão atraído pelo tal do tabernáculo de Davi? Por que Ele fala que Ele ainda vai restaurar, Ele vai levantar das ruínas e vai restaurar o tabernáculo de Davi? Sendo que tem outros tabernáculos mais importantes na história do povo de Deus. Por exemplo, existia um tabernáculo de Moisés. Mas Deus não fala que vai restaurar o tabernáculo de Moisés. Existia um templo de Jerusalém que foi levantado, edificado. E foi derrubado e foi levantado novamente. Mas não parece que a atração do Senhor seja por causa desse templo de Jerusalém. Mas Ele fala aqui como uma promessa que Ele quer restaurar o tabernáculo caído de Davi. E a pergunta é por quê? E a resposta eu digo para você. É porque o tabernáculo de Davi, diferentemente de qualquer outro tabernáculo, não foi pedido por Deus. Não foi fruto de uma imposição de Deus. Não foi dado como uma lei de Deus. O tabernáculo de Davi foi fruto do que então, pastor? Foi fruto de paixão pela presença de Deus. Eu volto a mencionar, porque talvez sua mente esteja começando a ficar em batalha espiritual. Falta 15 minutos para a batalha chegar ao pico. Então eu vou mencionar novamente. Isso é importante. O tabernáculo de Davi não foi fruto de uma imposição, de uma lei, de um legalismo, de uma religiosidade, de um pedido de Deus. Foi fruto de uma paixão de um homem desesperado pela presença de Deus. E Deus fala que Ele vai restaurar esse negócio. Ele fala que Ele está interessado em restaurar esse negócio. Porque o tabernáculo de Davi, ele era fruto de uma única realidade: paixão, desejo, anseio genuíno pela presença de Deus. O tabernáculo de Davi não foi fruto de uma lei que desceu do céu, não foi fruto de uma declaração de Deus, eu quero que faça assim. O tabernáculo de Davi não tinha nenhuma atração, não tinha nada legal, não tinha nenhuma coisa tão interessante assim. No tabernáculo de Davi não tinha nenhum apetrecho, nenhum objeto de valor, só tinha um negócio lá: relacionamento com Deus. Que coisa impressionante. Não tinha outra coisa a se fazer. Lá é o lugar onde Davi expressava a sua fome por Deus. E aqui Deus fala que Ele vai restaurar esse negócio. Por quê? Porque Deus não está interessado em legalismo.
Deus não está interessado em simplesmente nós cumprirmos leis mecânicas, frias, mortas, automáticas. Deus, Ele quer nos levar ao nível de nos relacionarmos com Ele por amor. Ele fala que o desejo dEle é que nós possamos amar a Deus de todo o nosso coração, alma, entendimento e força. O desejo do coração de Deus é que nós possamos nos relacionar com Ele numa base chamada amor. Mas existe sacrifício, existe obrigação, existe compromisso, sim, pode existir tudo isso. Mas a base do nosso relacionamento com Deus precisa sempre ser amor. E esse texto nos ensina algumas coisas. O texto que nós lemos, o texto da história de Davi tentando atrair a arca da aliança para Jerusalém, é muito interessante porque ele nos ensina alguns conceitos, algumas ideias importantes. Primeira delas, nos ensina que a intimidade com Deus, ela resulta em bênção. A intimidade traz a bênção, mas o inverso não é verdadeiro. A bênção não necessariamente traz intimidade. A prova é de que no Brasil atual, a grande maioria da população brasileira já foi abençoada de alguma maneira por Deus, e na sua maioria em muitos cultos evangélicos da nossa nação. A grande maioria da nação brasileira já foi muito abençoada por Deus. Isso não determinou que eles são íntimos de Deus. Muitas pessoas foram curadas em meio a campanhas evangélicas e não têm intimidade com Deus. Muitas pessoas assim tiveram suas vidas transformadas em algo e nem para agradecer voltaram, porque a bênção não garante intimidade com Deus, mas a intimidade com Deus, ela sempre garante bênção. Davi sabia disso. Davi não estava preocupado em buscar a bênção de Deus. Davi estava interessado em buscar o próprio Deus. Ele sabia que ao buscar o próprio Deus, o resultado da sua busca a Deus, da sua intimidade com Deus, é que ele seria o quê? Ele seria abençoado. Ele entendeu que Deus era a fonte da vida dele. Ele sabia que ter o Senhor como fonte permanente da vida dele garantiria para ele tudo aquilo que ele esperava e desejava e precisava. Então esse é o primeiro ponto, muito importante. A intimidade traz a bênção, mas o inverso não ocorre. O segundo ponto é que a gente entende nessa palavra, é um detalhe que muita gente se valoriza demais, se vangloria até, que é um negócio chamado assim, eu sou sincero. Não, sinceridade para mim é tudo. Não quero nem saber, eu fui sincera. Não quero nem saber, eu sou sincero. Tem gente que valoriza demais isso. Tem gente que fala algumas coisas muito duras e ao final, quando percebe que a coisa foi ofensiva, justifica para si mesmo. Problema dele, eu fui sincero. Problema é do outro, eu fui sincera. São pessoas que supervalorizam a sinceridade. Eu quero dizer para você que sinceridade não substitui uma verdadeira espiritualidade. Sinceridade não significa automaticamente assertividade, para poder rimar e ficar bonita a frase. Sinceridade não significa assertividade. Você pode ser sinceramente errado. Você pode estar na sua maior sinceridade completa e totalmente equivocado. Tem base bíblica para isso? Sim. Davi, na sua sinceridade, ele foi muito sincero, ele estava com muito desejo, mas ele percebeu, pelos resultados da maneira sincera com que ele agiu com Deus, que Deus não estava valorizando a sinceridade dele. Deus estava valorizando a obediência dele. E ele, em nome da sinceridade, não foi obediente. Muitos dizem, eu sou assim, eu tenho que falar, eu falo na cara mesmo, porque eu sou sincero. E acabam usando isso como uma desculpa para poder ser cruel, carnal, indelicado, bruto. Sinceridade não basta, meu amado irmão, minha amada irmã. Sinceridade não é tudo, não. O que importa é acertar o padrão de Deus. Se você não conhece o padrão de Deus, você pode ser sincero na sua busca e não buscar do modo como Ele espera. Tem muitas pessoas religiosas que justificam a sua vida e a sua eternidade dizendo, mas eu sou muito sincero na minha maneira de me relacionar com Deus. Bom, existe um modo de se relacionar com Deus. E o modo de se relacionar com Deus é bíblico. E o modo de se relacionar com Deus é descobrir daquilo que Ele gosta. E não dando a Ele aquilo que Ele não pediu para dar. Aquela velha e clássica história do bolo, né? De alguém que passou a vida inteira fazendo um bolo maravilhoso, preparou ao longo da sua vida.
É claro que isso é uma história, é uma criação, é fictícia, não é real. Chega na eternidade, se apresenta diante de Deus e entrega para o Senhor então um bolo que preparou ao longo da sua vida inteira, um bolo de chocolate maravilhoso, lindo, com toda sinceridade fez, com toda dedicação fez isso para o Senhor, chegou lá, entregou para o Senhor olhou e falou, ah, que pena, eu não gosto de chocolate. E então, descobriu tardiamente que a sua sinceridade, a sua maneira de querer fazer as coisas do seu jeito, não valeram de nada, porque na verdade precisava descobrir o que agradava o coração de Deus. Obviamente que Deus não está nem aí para chocolate, baunilha ou qualquer outra coisa. O que Deus de fato quer é um negócio chamado obediência. E para nós obedecermos ao Senhor, a gente vai precisar conhecer o padrão de Deus, a vontade de Deus. Davi demorou um pouquinho para conhecer esse negócio. E Davi fez tudo com muita sinceridade, mas do modo errado. E isso trouxe consequências duras para a vida dele. Terceira coisa que nós podemos ver aqui nessa história, essa história bíblica que nós lemos, de 1 Crônicas capítulo 13, é uma coisa interessante. Eu sei que vai incomodar talvez a sua mentalidade típica da nossa geração. E a frase que eu quero falar para você é que trazer a glória de Deus para a sua vida e viver na glória de Deus dá trabalho. Dá trabalho, mas dá um trabalho lascado, irmão. Dá muito trabalho esse negócio. É mesmo, pastor, eu achei que era suave na nave. Quer dizer que dá trabalho, irmão. Quero fazer um paralelo com aquilo que aconteceu. Pensa o seguinte, o que era a Arca da Aliança? A Arca da Aliança era um objeto, era um baú, e esse baú, ele era revestido de ouro. Então era muito ouro que tinha lá. Que tinha dentro era ouro, que estava por fora era ouro, tudo era ouro. Ouro, na verdade, é um dos metais mais densos que existe. Então tenta imaginar o peso desse negócio. Tenta imaginar a razão pela qual não era apenas um homem que conseguia levar isso, mas era comumente levado por mais homens, no mínimo 4. Porque tinham varas grandes no meio das argolas, para que eles pudessem para que esse baú pudesse ser conduzido, levado e transportado para algum outro lugar. Então tenta imaginar o peso desse negócio. O que o Davi fez para facilitar, para não ficar pesado para ninguém, para não dar trabalho para ninguém, para ser assim politicamente correto, para ninguém ficar no mimimi, para ninguém ficar chateadinho, para ninguém ficar borocochô, para todo mundo ficar feliz com ele. O que ele foi lá e fez? Ele pegou um carro novo. Pastor, era um carro da nossa geração? Não, era um carro de bois, na verdade, não era um carro motorizado. O motor que conduzia aquele meio de transporte eram os próprios bois. E a história menciona então que esse carro foi colocado em cima dessa carroça antiga, que era um carro muito lindo, bonito e novo, dedicado ao Senhor. Olha que coisa linda. Isso nos faz pensar que tem muita coisa que pode ser dedicada a Deus, mas que no pecado vai ser amaldiçoada por Deus. Tem gente que quer pegar o pecado, apresentar para Deus e falar assim, Deus, abençoa para mim, por favor. Aí Deus faz você andar um pouquinho, os bois tropeçam e você descobre que Deus não abençoa o pecado. Essa história nos faz perceber que os bois vão tropeçar sempre que a gente não estiver de acordo com o padrão de Deus. Porque Deus tem um padrão. Não adianta eu apresentar o meu padrão para Deus e falar assim, Deus, agora abençoa. Não, Ele vai abençoar o padrão dele. E aqui esses homens, orientados por Davi, o rei, eles vão conduzindo até que as coisas ficam bem tristes. Porque quando se faz algo para Deus, no pecado, as coisas vão ficar tristes. Mas tem um detalhe interessante, quando a gente faz a coisa da maneira que Deus quer. Da maneira com que Deus quer, costuma dar um trabalho também. Só que o resultado é completamente diferente. Dá trabalho fazer aquilo que Deus quer, sim, porque a fé, ela exige uma obra, e essa obra, ela é trabalhosa. É um sinônimo de um trabalho que você faz. Exige um esforço em Deus para você fazer. Se esforço não fosse algo espiritual e considerado por Deus, Deus não falaria para a gente poder amá-lo com todas as nossas forças. Ele tiraria essa parte da Bíblia. E falaria que a gente só deve amar Ele com todo o nosso coração, alma e entendimento. Força não precisa. Mas Deus fala conosco que Ele espera que nós possamos amar Ele com todas as nossas... E vai exigir um nível de esforço em alguns momentos.
Nem sempre. A graça de Deus faz com que isso tudo fique muito, muito suave, o processo. Mas exige esforço. E esse esforço precisa ser considerado. Porque quando a gente vai fazer as coisas para Deus, o que é comum quando alguém fala, agora eu vou fazer do modo de Deus? O que normalmente começa a acontecer quando alguém deseja fazer do modo de Deus alguma coisa? O que começa a acontecer? Ela descobre que o inferno existe, ela passa a descobrir que Satanás é real. Ela descobre que a carne dela não quer. Ela descobre agora que o mundo vai lutar contra essa vontade que ela está expressando. O que vai acontecer? Ela vai descobrir, dá uma impressão nela de que... E daí vem aquela frase, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. A gente pode converter essa frase, quanto mais eu oro, mais assombração aparece. A gente pode pentecostalizar essa frase, quanto mais eu oro em línguas, mais assombração me aparece. A gente pode neopentecostalizar essa frase, quanto mais eu chapo o coco, mais assombração me aparece, e dá tudo igual. Porque quanto mais eu me entrego ao Senhor, num primeiro momento, o que acontece? As coisas ficam pior. As coisas ficam piores. E aí eu descubro que Jesus me chamou um caminho de cruz. Eu descubro que o Senhor me chamou para um caminho de morrer para mim mesmo. Eu descubro que na verdade Ele me chamou para um caminho que vai resultar nas coisas mais maravilhosas que Ele prometeu, mas que exige um caminho de cruz. E esse caminho de cruz é tudo que a minha carne não quer, é tudo que o inferno não deseja para a minha vida, mas é tudo que o Senhor me chamou a viver. O caminho do Senhor, Ele chama que é um caminho estreito. E esse negócio estreito é complicado. Porque quando a gente fala que o caminho estreito significa que a gente vai ter que deixar de lado muita coisa para poder passar nesse caminho. Eu já não passo em alguns caminhos estreitos já faz algum tempo. Eu vou ter que deixar algumas coisas para poder passar em alguns caminhos estreitos, fisicamente falando. Talvez você que está um pouquinho acima do peso, entenda esse negócio. Antes você passava com facilidade, alguém estava sentado assim próximo da parede, você nem precisava pedir licença, nem precisava pedir para ela levantar. Hoje ela vai ter que levantar e sair um bom lado assim para você poder passar. Então, alguma coisa mudou nesse processo. Jesus fala que o caminho dele é estreito. O caminho dele é estreito. E quando fala de ser caminho estreito, fala que nesse caminho a gente vai ter que se despojar de muitas realidades. A gente vai ter que deixar para trás muitas coisas e penduricalhos que a gente passou a ter e achar tão valioso, para que no final só ele fique valioso para nós. Para que ao final tudo que importa possa ser de fato ele. Por isso que esse caminho, que é estreito, é para Deus importante. E por que é tão importante para Deus, pastor? Porque para Deus, Ele só aceita algo que tenha valor. Deus só aceita algo que tenha valor. Interessante esse negócio, né? Deus, Ele fala para a gente nunca se apresentar diante dEle com mãos vazias. Mas Ele também explica que aquilo que Ele quer que nós possamos entregar para Ele seja algo que vale. Mas vale para quem? Essa é a grande questão. Porque a gente fica brigando aí o quanto que deve dar, o quanto que não deve dar. E qual que é o tema, na verdade? O tema é o valor, mas o valor para quem? O que Deus valoriza quando Ele espera que nós possamos entregar algo? O que você acha que é? Será que Deus está precisando de R$1.000 agora? Senão Ele não vai mais conseguir conduzir o mundo. Você acha que Deus está em crise no céu agora? Puxa vida, não vou conseguir pagar as contas da terra. Vai cancelar a luz, vou ter que parar o sol, porque eu não consigo pagar a CPFL. Eu não estou conseguindo pagar a energia elétrica da terra, poder manter o sistema solar ativo e tudo funcionando, porque eu não tenho. Eu preciso do dízimo dos irmãos. Eu preciso das ofertas, dos cultos, para poder continuar o sol operando. Você acha que Deus está com essa dificuldade? Vou traduzir melhor. Será que Deus precisa do seu dinheiro? Mas por que Deus pede para você dar dinheiro? Porque o dinheiro é importante para quem? Para nós? Ah, entendi. Na verdade, Deus não quer receber, Ele quer nos tirar. Ele quer nos tirar. Como assim nos tirar? Ele quer nos tirar para poder nos dar. Porque enquanto tiver em nós algo que substitua Ele
ele não consegue ser Deus em nossa vida. Por isso que Jesus fala assim, que a gente serve ou a Mamon ou a Deus. Nós não podemos servir a dois senhores. E é por isso que existe essa realidade de arrecadação nos cultos, de dízimo, oferta. É por isso que até a volta de Cristo isso é importante, não apenas para manter as realidades do reino de Deus, mas também para garantir que a gente seja dependente de Deus. Porque é lindo esse negócio, você pegar 10% daquilo que vem e entregar. E a sua mente ficar ansiosa e pensando, puxa, mas se eu não tivesse dado para a igreja, eu poderia gastar com tantas outras coisas. E agora, ainda assim, eu ainda tenho que, com esses 90, eu ainda tenho que descobrir alguma coisa do que Deus está me pedindo para poder chamar de oferta e entregar para Ele. Meu Deus do céu, está ficando cada vez mais perigoso esse negócio. E a loucura desse negócio é que os crentes são aqueles que mais prosperam na terra, na comparação com o descrente. A maioria esmagadora das pessoas passa a vida inteira trabalhando. Muitas pessoas vêm para a igreja, vêm para Jesus até desempregadas. E uma vez que entrega a sua vida a Jesus, Jesus começa a consertar, restaurar, reprogramar a vida, e essa pessoa passa a frutificar, prosperar. E incrível, ela não investiu na bolsa de valores, ela não jogou na loteria, mas ela tem uma qualidade de vida que pode ser assegurada, muito melhor, muito mais positiva que a grande maioria das pessoas que estão desesperadas por dinheiro lá fora. Porque isso é uma característica de alguém que é dependente de Deus. Enquanto eu não me torno dependente de Deus, aquilo que entorpece essa geração vai me entorpecer também. E eu preciso arrancar isso da minha vida. Por isso que esse trazer a glória de Deus dá trabalho, porque o trabalho aqui envolve obediência. Envolve obediência. Outra coisa importante que eu aprendo aqui, que nós podemos extrair dessa palavra, é que Deus ele espera e Ele quer um ambiente preparado para a glória dEle se manifestar. Isso é interessante aqui. Aqui Deus basicamente diz, eu não me manifestarei do modo como vocês querem, até que vocês me coloquem num lugar de honra. Basicamente é isso que Ele está dizendo. E o lugar de honra para Deus não é em cima de boi. O lugar de honra para Deus é no lugar de controle da nossa vida. A casa de Obed-Edom não recebeu um talismã. A casa de Obed-Edom foi um lugar de honra para Deus. E o resultado foi que nesses poucos meses a casa de Obed-Edom foi transformada completamente. Não porque lá tinha um objeto de sorte, mas porque lá existiam pessoas apaixonadas pela presença de Deus. E o resultado na casa de Obed-Edom foi que a casa de Obed-Edom foi completamente transformada. Que coisa, não? O fato da arca de Deus entrar em Israel não necessariamente abençoou todo mundo. O fato da arca de Deus, da arca da aliança, chegar lá no palácio real, também não abençoou aqueles que lá viviam. Mas que coisa! Sim, a Bíblia fala que tinha uma mulher lá na janela, no quarto, que quando a arca de Deus estava entrando, ela olhou para Davi, não olhou para a arca. Ela julgou Davi, ela ficou brava com Davi, era a mulher de Davi. E ela começou a julgar no coração, falou assim, como que ele está se comportando assim, sem prudência nenhuma, sem empejo nenhum, como alguém sem vergonha alguma, está se comportando como qualquer um. E ela, ao julgar, a Bíblia fala que quando o Davi vai para abençoá-la, assim como já tinha abençoado todos, Davi entra agora nas suas recâmaras, no seu recôndito, lá no quarto, para abençoar a sua esposa, e chega lá e tem uma mulher indignada, uma mulher endemoniada, uma mulher braba, xingando. O que acontece nessa história, pastor? Eu digo para você o que acontece. A Bíblia fala que naquele exato momento, Davi explica o seu coração, a sua busca, a sua intensidade, o seu amor por Deus, e a Bíblia termina dizendo a história de Mical, dizendo assim, e Mical nunca mais pôde ter filhos. Por quê? Porque quem não coloca Deus no lugar de honra, se torna infértil. Quem não coloca Deus no lugar de honra, tem uma vida estagnada, paralisada, doente.
assim se tornou a vida de Mical. O Uzá não foi morto simplesmente porque ele toca na arca. Ele foi morto porque ele estava a centímetros diante daquilo que podia mudar a sua história, mas ele não estava considerando que aquilo ali podia mudar a sua história. Ele estava lá porque ele foi obrigado a estar lá, porque Davi falou que ele deveria estar lá. E a sua religiosidade também o matou. E a religiosidade ali estampou na cara de Davi que Deus odeia a religiosidade. Deus odeia rituais. Deus, ele quer relacionamento mais do que rituais. E ali, Deus mostra, estampa na cara de Davi. E isso o envergonha, o entristece. Ele volta para Jerusalém chorando, porque ele sabe que a culpa da morte de Uzá foi dele, porque ele colocou Uzá naquele negócio. Mas graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, o desejo que Davi tinha pelo Senhor era mais importante que qualquer ritual. O desejo que Davi tinha por Deus era mais importante que qualquer outra coisa. E Deus vai falar com ele, Deus vai ministrar a vida dele. E ele vai reconsiderar o que ele fez. E ele então agora vai fazer do modo certo. Ele vai chamar os sacerdotes, ele vai chamar os levitas. Ele vai fazer um cortejo de adoração. Ele vai fazer agora um ritual, mas que não está em função do ritual em si, mas está em função de um relacionamento de agradar o coração de Deus. E a história vai avançando, porque existia um ambiente agora preparado para Deus. Ele preparou um lugar de honra para Deus. E o interessante é que o preparo do lugar de honra não era sobre os bois, era sobre pessoas, sobre os sacerdotes. Ele coloca essa arca da aliança no lugar de honra lá em Israel. Assim como na casa de Obed-edom tinha um lugar de honra. E eu entendo também que nessa história nós aprendemos que não se pode preservar tanto assim a dignidade, porque Deus não está tão interessado em dignidade, e quem busca preservar a dignidade vai acabar perdendo o relacionamento com a divindade. Quem busca simplesmente viver de um modo tão digno, pode perder a chance de se quebrantar, pode perder a chance de responder a Deus, pode perder a chance de reagir do modo que deveria, porque Deus está falando e a gente está mais preocupado em manter a nossa dignidade diante dos homens, quando na verdade a gente deveria, como uma criança, gritar e dizer: eu estou com fome. E por último, e eu termino assim, dizendo, a glória de Deus, ela manifesta em si mesma duas realidades. Ela manifesta a glória para aqueles que se humilham diante dela, e ela manifesta condenação para aqueles que decidem não se humilhar. E nós podemos ver isso claramente entendendo a história de Davi e de Obed-edom, e entendendo a história de Uzá e Mical. Eu já expliquei tudo a respeito dessa realidade que faz com que a glória de Deus possa vir sobre essas pessoas. E também já expliquei tudo que fez com que a glória de Deus não tocasse a vida desses dois personagens chamados Uzá e Mical, e manifestasse juízo, condenação. O evangelho que é pregado, a palavra que é ministrada, ela é salvação para aqueles que se arrependem, e ela é condenação para aqueles que não se humilham, que mantêm o seu orgulho. A mesma palavra que é ministrada, ela pode significar a adoração extravagante de Davi, como uma condenação lá no quarto para Mical. Ela pode significar a morte de Uzá, como ela pode significar a bênção de Deus sobre a vida de Obed-edom, de modo que a casa dele nunca mais foi a mesma. A mesma realidade. No mesmo espaço que nós estamos aqui, essa mensagem que eu estou trazendo para você, ela pode significar para a sua vida salvação, como ela também pode significar para a sua vida condenação. Ela pode significar vida de Deus tocando a sua história e mudando a sua história para sempre, quando ela pode representar e manifestar infertilidade na sua história. Quem define isso, pastor? A fome de Deus. Quem define isso, pastor? A religiosidade. Esse X da questão é determinado pela maneira como eu me entrego. E Jesus fala que nós devemos nos tornar como crianças. E se tem uma coisa, dentre muitas coisas que as crianças fazem, uma delas é, elas não estão muito preocupadas com tanta educação assim. Porque quando elas estão com fome, elas clamam, elas bradam, elas desejam intensamente. Feche seus olhos, nós vamos orar.